pois enche o coração de gozo e alegria. Quem desta paz provar, jamais esquecerá. Busque esta paz, amigo, busque esta paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Te louvamos porque o céu se torna acessível a cada um de nós quando nos prostramos e recebemos o teu Espírito transformador em nosso coração. Que cada momento deste dia seja para a honra e glória do teu nome. Que sejamos instrumentos do Senhor e transformados pelo teu Espírito, para que assim, Senhor, como uma nação, como um povo, nos preparemos para a volta de Jesus. Cuida de cada um de nós, daqueles que também nos assistem, no ambiente em que estão, na situação em que vivem, e que sejam cada vez mais alvos da sua graça. E certos da tua presença ao nosso redor, com desejo de estar em nosso coração, oramos por Jesus. Amém. Eu estava prestes a descobrir que o meu sonho de ser mãe de uma menina estava se realizando. A coisa mais difícil que eu fiz no meu ministério foi ungir minha filha. Eles pararam ali no restaurante mesmo, se ajoelharam e todos oraram, clamando pela vida da minha filha. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Haja coração. Aquele era o dia mais feliz da minha vida. Eu estava prestes a descobrir que o meu sonho de ser mãe de uma menina estava se realizando.
Eu tinha uma condição de saúde que não me permitia engravidar. A solução seria a fertilização in vitro. No mesmo mês que o médico disse isso para mim, eu engravidei. E isso para mim já era um milagre. Mas em questão de segundos, tudo mudou. Durante o ultrassom, a gente percebeu que o semblante do médico mudou. De alegre e falange, de repente ele ficou em silêncio. E aí perguntou: eu posso falar tudo que eu tô vendo aqui? Nossa, nesse momento, o coração foi a mil. A gente sabia que tinha alguma coisa errada. E aí ele disse: o bebê tem uma cardiopatia incompatível com a vida. As artérias são invertidas. E assim que nascer vai precisar fazer uma cirurgia. Apesar do risco de não trazê-la para casa, nós confiávamos no amor e na soberania de Deus e sabíamos que Ele estava no controle de tudo. Então, apesar do choque, a gente continuou os preparativos para a chegada da nossa filha, mesmo sabendo que a gente poderia voltar para casa sem ela. Ao nascer, o coração da nossa bebê seria do tamanho de uma mexinha. Suas artérias seriam muito fininhas e delicadas e as 4 coronárias precisariam ser invertidas. Se as artérias fossem boas, a chance de sobrevivência era de 95%. Mas caso as artérias fossem ruins, as chances diminuiriam muito. Então a nossa oração passou a ser literalmente pela anatomia do coração da nossa filha. O parto foi um momento de muita expectativa. A equipe obstétrica e a equipe cardiológica, todos estavam ansiosos para saber como que ela reagiria ao respirar pela primeira vez. E a nossa filha nasceu linda, mas logo ela teve que ir para a UTI. E depois de 2 dias, nossa filha seria submetida à cirurgia. Eu não pude segurar minha filha. Ela só passou por mim a caminho da UTI. Eu a abençoei e disse: filha, você precisa ser forte e corajosa. A coisa mais difícil que eu fiz no meu ministério foi ungir minha filha para aquela cirurgia. Foi assim um sentimento de impotência. Eu não podia fazer nada por ela. Por volta da meia-noite, quando a cirurgia terminou, eles nos chamaram para ir ver nossa filha na UTI. Ela estava linda, nem parecia que tinha feito uma cirurgia. Na quinta-feira pela manhã, ela estava bem, estava tudo bem. Mas por volta do meio-dia, o William veio me dizer que ela não estava bem. E aí eu corri para a UTI. A doutora disse: pega na mão dela, beija, convence ela a ficar, porque ela já está muito longe. E eu liguei para o presidente da nossa associação e falei: pastor, orem pela minha filha, ela está morrendo. Eles estavam no concílio, na hora do almoço, e depois eu fiquei sabendo que eles pararam ali no restaurante mesmo, se ajoelharam e todos oraram, clamando pela vida da minha filha. Depois de 26 dias, a gente pôde trazer a Júlia para casa. Nossa filha era um milagre que cabia em nosso colo. A Júlia foi crescendo forte e saudável. E teve um momento que ela começou a pedir o irmãozinho. E a oração da Júlia era sempre a mesma: Papai do céu, por favor me dê um irmãozinho perfeitinho. E foi aí que na sua bondade Deus nos mandou o Felipe, perfeitinho, para completar a nossa família. Todos os anos, quando a Júlia tem que fazer o check-up do coração, o meu coração fica apertado. Porque daí eu penso: será que vai estar tudo certinho? Será que vai aparecer uma coisa nova? E daí eu me lembro como Deus nos sustentou até aqui. Nós servimos a um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho
Vamos orar? Sentados mesmo, vamos curvar nossas frontes e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia nos alcança. Muito obrigado porque estamos reunidos aqui nesse lugar, para juntos prestarmos esse culto ao Senhor. Nesse momento agora, acabamos de depositar aqui nas salvas os dízimos e ofertas. Que todo esse recurso seja uma demonstração de que, na verdade, a nossa vida inteira pertence ao Senhor. Que nós possamos nos dedicar ao Senhor por inteiro e que a nossa vida seja Tua sempre. E que, através das bênçãos que recebemos do Senhor, nós possamos abençoar a vida de outros, a vida da igreja, mas, acima de tudo, entender que estamos nesse mundo para sermos instrumentos Teus. Nos guia, nos abençoa, que nos outros momentos de adoração desse culto, o Teu Espírito Santo continue falando com os nossos corações. No nome de Jesus, amém. Olá, crianças. Feliz sábado. Ixi, acho que tá fraco. Pode ser melhor. Olá, crianças. Feliz sábado. Agora ficou melhor. O tio trouxe uma história bem rapidinho, mas uma história bem legal. Primeiro eu quero saber, vocês viram os tios ali cantando, vocês observaram os tios louvando, e eu quero saber se vocês tocam algum instrumento, gostariam de cantar algum instrumento, né? Eu, infelizmente, Deus não me deu esse talento, e o tio não sabe tocar nenhum instrumento. Mas alguém aqui toca algum instrumento? Você toca, João? Que instrumento você toca, João? Piano. Olha, o João é um tocador de piano. Se precisar, a gente pode até usar o João. Deixa eu ver você. Piano. Piano também. Quem mais? Flauta. Flauta. Dá para montar uma equipe musical com as crianças. Você, Lavínia? Violão. Violão. O violão antigo da minha mãe que nem usa. Isso, o violão da mãe tá parado e ele tá usando, tá vendo? Piano. Piano. O último aqui. Eu toco flauta e piano. Olha aí, Larissa, diretora de música, se você precisar de, pessoas aí, nós temos muitas pessoas no piano, violão. E você? Não? Agora, olha só, presta atenção. O tio vai contar a história que está lá no livro de Atos, no capítulo 9. Eu quero contar uma história, vocês vão entender porque que o tio falou de instrumento. Lá no livro de Atos, no capítulo 9, conta a história de um dos maiores evangelistas, mas que estava percorrendo o caminho errado. E esse personagem, ele tinha um nome. Eu tenho um nome, você tem um nome. Sabe como é que era o nome dele? Saulo. Quem conhece a história de Saulo aqui? Levanta a mão. E Saulo, ele perseguiu os cristãos porque ele achava que essas pessoas estavam fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Até que um dia, ele foi no sacerdote, pediu autorização, e sabe o que ele fez? Foi rumo a Damasco. E quando ele estava indo rumo a Damasco, ele estava de cavalo com algumas pessoas, no meio do caminho apareceu uma luz. E essa luz que apareceu próximo a Damasco, sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam com Saulo não sabiam, nem viram direito. Mas Saulo viu e Saulo perguntou assim: quem é você? Quem és tu? E o Senhor falou assim: eu sou aquele a quem você persegue. E aí naquele momento, Saulo ele ficou cego, ficou sem ver. E sabe o que aconteceu? Ele foi parar na casa de um amigo cristão, lá na rua direita. E aí Deus virou para uma outra pessoa chamada
Ananias. Deus virou para Ananias e falou bem assim: Ananias, eu preciso que você vá lá na casa de fulano de tal e você coloque a mão, porque eu preciso que o Saulo volte a ver. Aí o Ananias olhou e falou assim: Senhor, mas esse aí não é aquele que estava perseguindo a gente? O Senhor quer que eu vá lá e faça uma atitude de bondade com essa pessoa? Aí Deus virou para Ananias e falou assim: sim, eu quero que você vá lá. Sabe por quê? Porque ele é um instrumento escolhido. Assim como cada um de vocês escolheu um instrumento e querem tocar um instrumento, e a igreja e cada um de nós temos o papel de ajudá-los nisso, Deus escolheu Saulo e falou que ele era um instrumento. E Ananias só falou assim: Senhor, eis-me aqui. E essa tem que ser a nossa vontade todos os dias. Senhor, eis-me aqui. O tio vai perguntar e você vai falar: Senhor, eis-me aqui. Essa tem que ser a nossa vontade todos os... E que a gente possa querer ser um instrumento nas mãos de quem? De Deus. Agora o tio vai orar com vocês. E eu quero que vocês repitam. Combinado? Então vamos lá? Posição para a oração. Olhos fechados. Querido Deus, muito obrigado. Porque assim como o Senhor levantou Saulo, o transformou em Paulo, como instrumento escolhido, que o Senhor levante a cada um de nós, para que a gente possa levar a sua mensagem a todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Agora a gente vai voltar para o lugar e vamos tentar voltar sem correr. Feliz sábado. Muito bom dia a você que está aqui conosco na Igreja Central de Planaltina, a você que também nos assiste pela internet. É uma alegria podermos participar da meia semana de evangelismo feminino que fala não somente para mulheres, mas para cada um de nós e nos motiva a cada vez mais termos fé, força e o senso de missão em nossos dias. Temos a grata satisfação de também termos nesta manhã o Quarteto Arautos do Rei, que vai em breve também compartilhar conosco também a bênção do louvor. Mas eu queria chamar o pastor Elo Brown neste momento, que está representando o quarteto. O pastor Elo Brown, ele esteve como líder em uma região de São Paulo há mais de 35 anos e agora ele assume uma nova função como coordenador de mestrado e doutorado para liderança numa parceria entre a Universidade Andrews e o NASP de São Paulo. Pastor, muito obrigado por estar conosco também e conduzir a mensagem, ou melhor, a programação desta manhã junto com a mensagem que vai ser apresentada. Maravilha. Obrigado, pastor Felipe. Obrigado pelo convite e a alegria de podermos estar com vocês nesta manhã. E eu gostaria de ter a oportunidade de apresentar os amigos que estão conosco. A gente diz que Arautos, a Bíblia tem duas partes, não tem? Tem o Novo Testamento e tem o Velho Testamento. Então nós temos o Arautos aqui, uma parte é do Novo Testamento, 1%, 25%. Então eu vou começar. É verdade. Me confundiram, porque tem gente que pertence a dois testamentos. Por isso que a Bíblia é uma coisa só. Tudo tem utilidade. Do início, no Velho Testamento, tudo vale, né, pastor Dermival?
Então eu vou começar com o Velho Testamento. Queria apresentar para vocês o pastor Dermival Reis. Ele faz parte de uma linhagem que está lá de Adão, Eva e Caim, Abel. Ele cantou no tempo do pastor Rabelo e ele está vivo aqui. E a gente fica muito feliz. Pastor Dermival, fica de pé, por favor. Senão o pessoal vai achar que você não consegue ficar de pé. Uma salva de palmas. Pastor Dermival, ele é o primeiro tenor. E cantar primeiro tenor não é brincadeira. Tem que apertar um pouco o pescoço, mas no final dá tudo certo, né, pastor? Ele é pastor e nesse momento ele está jubiloso. Já há quantos anos, pastor? 6 anos. 6 anos jubiloso, nem parece. É um garoto, um menino, tem uma disposição, é atleta, corredor, né? Também. Acho que ele corre mesmo, é da mulher, isso que eu tenho... Eu posso dizer isso, que nós somos vizinhos. Quero chamar meu outro vizinho aqui, o pastor Josué de Castro. Olha esse menino aqui. Quando o pastor Rabelo começou a gravar o programa, lá estava do lado o pastor Josué de Castro. Pensa numa simpatia, no menino embalsamado, que passou pelo Egito e por outras regiões. E o pastor Josué, ele canta o segundo tenor, participou, antes de eu entrar no quarteto, ele já era. Quando eu saí, ele continuou. Por isso que eu digo que ele é meio perpétuo. O sonho dele era entrar no quarteto e ficar até Jesus voltar. Mas ele deu agora uma aposentada, parcialmente, né, pastor Josué? Sim, senhor. Porque ele está aposentado, há 4 anos? 5. Há 5 anos? Nossa! Sim, senhor. Nossa, parece que foi ontem, pastor Josué. Tempo voa, irmão. Mas ele continua. Ele trabalhou durante muitos anos, além de cantor, também como líder da área de mordomia. E ele continua ajudando, gosta de mordomia, e continua ajudando a praticamente todos os campos do Brasil. E o livro de mordomia que vocês estão estudando esse ano é de autoria do pastor Josué de Castro. Então, pastor José, é uma honra muito grande para nós, tão novinhos, né, pastor Denis? Poder cantar com uma pessoa tão experiente. Pastor Josué, que Deus continue te abençoando. E esses dois são nossos vizinhos. A gente mora lá perto do NASP, Engenheiro Coelho. Então, o pastor Josué comprou um terreno e falou, você vai morar aqui. Aí eu falei, mas então obrigado. Não, falou, tem que pagar o terreno também. Então, ele mora de um lado, eu moro do outro. E atrás, cuidando dos dois, o pastor Dermival. E agora vamos para o Novo Testamento. Pastor Denis, olha, ele estava até ontem lá, uma salva de palmas. É uma simpatia. Ele é o barítono, mas antes dele ser o barítono, ele trabalhou comigo na Paulista Central. Ele foi... Pode deixar só o meu mesmo. Ele foi meu presidente. Olha aqui, ele foi pastor em Vila Netinho, na região de Jaú. Aí depois ele foi promovido para trabalhar como barítono de A Voz da Profecia, Novo Tempo, e ficou lá quantos anos? Eu fiquei... Agora está funcionando aqui. Eu fiquei 7 anos e meio, pastor. É um número da perfeição, né? É um número da perfeição. Você não chegou a ficar 8 anos e meio como eu, né? Não aguentou? Não. Para você ver, a nova geração, você percebe que são pessoas extraordinárias. São pessoas extraordinárias que servem a Deus e amam muito ao Senhor. E tem uma família extraordinária. E agora a gente do Novo Testamento e também do Velho, pastor Jader Santos. Olha que figura. Pode ficar de pé aqui, pastor Jader. E o pastor Jader, ele está acompanhado por alguém que manda na vida dele. É a professora Lúcia. Pode ficar de pé. Essa simpatia. É uma moça extraordinária. E se ela conseguiu mandar no pastor Jader, irmãos, ela, menina, é muito habilidosa. Tem dons que eu poderia ficar 2.300 tardes e manhãs falando e não seria suficiente. O papel não seria suficiente, né, pastor Jader? Pastor Jader, ele começou no Arautos em 84. É isso mesmo, pastor Jader? Olha, 84. Alguém já tinha nascido aqui? Olha, pouquíssimas pessoas. E ele permaneceu até o ano passado. É isso, pastor? Estou jubiloso há pouco tempo. Pensa num acionista majoritário, alguém que é relativamente dono da Novo Tempo. E pastor Jader, também pastor, todos aqui são pastores, e o pastor Jader
É, para nós, uma honra muito grande. E ontem ficamos sabendo, eu sabia que tinham muitas, mas não sabia quantas, mais de 70 músicas gravadas pelo Quarteto Arautos do Rei. Uma salva de palmas para esse garoto aqui. Bom dia, irmãos. Eu ia dizer, pastor Jader, que nem precisa crescer tanto para ser tão importante e fazer tão grandes coisas, viu, pastor Jader? Olha, vou contar um detalhe para vocês, um detalhe histórico. Ela e eu temos uma relação com Brasília, que é a região. Quando nós éramos jovens, estudantes, comportores, né? A gente foi comportor aqui em Brasília. E o Ero era minha dupla de comportagem. Então, vejam só, o Ero com quase 2 metros e eu com 1,5 metro, a gente saindo pelas ruas de Brasília comportando. Mas é interessante porque a gente até quebrava o gelo, né, Ero? Quebrava o gelo. As pessoas olharam assim, quando a gente tá chegava aqui? na repartição, aí um olhava para o Davi, o outro olhava para o Golias. E falou... Irmãos, já quebrava o gelo, a gente só dava o prospecto para a pessoa assinar o livro, né? As autarquias, né? Exatamente. Okay. Mas, irmãos, eu acertei muita coisa na minha vida. Mas, assim, eu chamei esse moço aqui, chamei aquele ali, e o Senhor me orientou a falar assim, ó, coloque no Arautos do Rei seus amigos, você vai ser feliz. E eu ouvi a voz do Espírito. Deu certo. E o pastor Demival, não tive a chance de chamar, porque ele estava em outras plagas naquela época. Mas depois o Senhor o convidou também para a batalha. Mas tem uma coisa também que a gente gostaria de pontuar em relação ao pastor Jader, é que ele já compôs, eu acho que já aumentou o número da última vez que eu falei com ele, eram 526 músicas. Agora subiu um pouquinho já. Subiu um pouquinho, já deve estar em 530. Pastor Josué, mais ou menos. Sem inteligência artificial. Sem inteligência artificial. Não, a inteligência natural, né? Natural. Natural. E 30 hinos do Inário que nós temos, é da composição do Jader, é o compositor mais... O compositor brasileiro que tem mais músicas no Inário Adventista. Hoje à tarde vocês podem abrir o Inário, buscar os compositores, autores e cantar aí durante um bom tempo as músicas do Jader. Vocês conhecem a maioria delas. É um privilégio. O privilégio é meu, viu, pastor? Porque assim, pode falar. Eu tive o privilégio de participar do Quarteto Arautos do Rei, né? Por esses 7 anos e meio, mas antes de ser um arauto, a gente precisava amar os arautos. E foi bem nesse momento em que eu comecei a entender o que é harmonia, o que é, né, essa harmonia de quarteto masculino e tal. E foi nesse momento em que esses homens aqui estavam presentes. Então, o privilégio meu de levar a tocha da verdade que esses homens puderam segurar. E agora a gente passou para outras pessoas também. E o que é maravilhoso é que a gente, na nossa caminhada de fé, a gente segura a tocha. E a gente tem que passar a tocha para os outros, para que outros levem adiante também esse ministério. Porque, como dizem um dos nossos prefixos, arautos somos todos nós, do Senhor e Rei Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos cantar, né? Agora vamos cantar, que já falamos muito.
chegar ao lar de glória, quanta emoção eu sentirei quando eu pisar ruas de ouro e avistar o rio de cristal, tudo será tão grandioso que olho nenhum jamais contemplou, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo esperou. Vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. Prados tão verdes, flores que nunca mais murcharão quando encontrar anjos com harpas enchendo o ar com sons de louvor. Vou encontrar heróis do passado, Enoque e Moisés, que lá já estão, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo esperou. Vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois tudo me amou. E vai me dizer que o mal já passou, que salvo estou. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer, me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Teu desejo é ser leal, teu desejo é ser
braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do seu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e por teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós cantamos agora que nós queremos ser como Jacó, de não abandonar o Senhor se o Senhor não nos abençoar. E de fato, meu Pai, nós necessitamos muito da sua bênção. E nós queremos pedir que o Senhor nos dê a força e a capacidade, a perseverança para nós buscarmos o Senhor constantemente, sistematicamente, profundamente. E agora, através da palavra, queremos ouvir a sua voz e queremos que o Senhor se manifeste entre nós e que o Espírito toque o nosso coração para entendermos o que o Senhor deseja de nós. Abençoa cada um de nós. Nós nos colocamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis 22, desculpe. Gênesis 22. Essa é uma história muito conhecida e muito amada também. E nós começamos a ler assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Quando você lê, começa a ler um trecho e diz assim, depois destas coisas, significa que tiveram coisas antes destas, sim? E quando a gente vai lá para o capítulo 11, 12 aqui de Gênesis, nós vemos o chamado de Abraão. E ele foi chamado aos 75 anos de idade. E até esse momento, agora, Abraão estava com 120 anos de idade, nesse momento. Haviam se passado 45 anos. 45 anos de convivência com Deus. 45 anos de aprendizado. 45 anos de submissão. E é tão interessante que a gente vê aqui, na resposta que Abraão deu a Deus, ele diz assim, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Durante esses 45 anos, Abraão desenvolveu um coração de servo. Você sabe o que é o coração de servo? É aquele que é submisso ao Senhor.
Quando o Senhor fala, ele diz: pois não, eis-me aqui. Quando o Senhor manda, ele obedece. Quando Deus diz vai, ele vai. E você sabe que tem muita gente hoje que não tem coração de servo? Tem muita gente que perde emprego por não ter o coração de servo. Já viram isso? O patrão manda assim: escuta fulano, faz isso para mim. Ele diz: agora não, agora eu estou fazendo outra coisa. Não é? Nariz empinado. O chefe manda: vai lá, eu só vou lá depois que eu terminar isso aqui. Quem é que manda? E Abraão, ele percebeu quem era o Senhor e quem ele era. E ele desenvolveu um coração de servo. E depois de 45 anos conhecendo a Deus, quem era esse Senhor maravilhoso, que nunca se contradizia, que sempre fazia as coisas certas, ele disse: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor deseja. E o texto continua e diz assim: acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vamos parar um pouquinho aqui, a gente vai parando pelo caminho. Você sabia que quando Abraão ele recebe essa ordem, ele não entende a ordem? Porque isso nunca havia acontecido no histórico dos patriarcas, nunca. Deus nunca havia pedido o sacrifício de um ser humano, e ele não entendeu, e ele ficou pensando assim: o que será que Deus está querendo dizer com isso? E ele ficou assim, tão surpreso com a ordem, e essa ordem não foi acrescentada de nada mais, que ele foi até o lugar onde ele havia se encontrado com os anjos que iam para Sodoma e Gomorra, lembram? Para ver se havia algum mensageiro que pudesse esclarecer aquela ordem de Deus estranha. Mas ele foi lá e não encontrou ninguém. E aí ele ficou pensando: mas o que Deus quer de mim? Eu não estou entendendo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando Deus fala algumas coisas para você, ou pede algumas coisas para você que você não entende, o que você faz? Quando Deus fala para você, por exemplo, mudar de lugar da onde você está, mudar de emprego, receber um chamado, e você fala assim: mas eu estou tão bem estabelecido aqui, minha família está tão bem, não estou entendendo o que Deus quer com isso. O que você faz? O que você faz, por exemplo, quando Deus fala assim: é da minha vontade que você deixe de namorar esse rapaz, que você deixe de namorar essa moça? O que você faz? Você reclama? Diz: Senhor, mas ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo, aonde isso vai levar. Se Deus vem e manda você, por exemplo, dizer assim: olha, você deve perdoar aquele que falou mal de você. Fala: Senhor, eu não entendo isso, porque essa pessoa me prejudicou, falou mal de mim, da minha família, e o Senhor está dizendo que eu devo perdoar. Quando Deus fala para você coisas que você não entende, o que você faz? E Deus estava falando com Abraão uma coisa que ele não entendia. E o que foi que ele fez? Olhem o que diz aqui, o verso 3. Mas antes do verso 3, deixa eu ver aqui, se vai passar o PowerPoint. Podem botar Ele aprendeu que Deus é sempre bom e que todas as suas ordens são abençoadoras. Lembra que eu falei que ele passou 45 anos conhecendo a Deus? 45 anos, e ele aprendeu isso. Ele não entendia, mas ele sabia quem Deus era. Ele não conseguia compreender o que estava acontecendo, mas ele sabia quem Deus era. Que Deus era completamente bom, que jamais iria magoá-lo, que jamais iria prejudicá-lo, que jamais faria qualquer coisa por capricho, porque tudo que Deus faz tem um propósito maior, ainda que não compreendamos no momento. E aí, olhem no verso 3, o que aconteceu.
Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O que Abraão fez? De acordo com o que a gente leu aqui, não estou entendendo, não estou compreendendo. Qual é o propósito? Eu não sei. Mas se Deus falou que eu conheço quem é Deus, ele se levantou e foi. Quando Deus fala para você fazer algumas coisas que você não compreende, você precisa saber quem é Deus e você precisa ter a coragem de se levantar e ir. Porque as ordens de Deus, elas sempre são abençoadoras. E o texto diz aqui, no verso 4, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando a gente vai lendo o texto, a gente vai pensando em Deus, nessa ordem de Deus. Será que Deus não poderia ter dito assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o meu filho, a uns 100 metros daqui, você faça um altar ali, mas Deus, ele disse que deveria ser num lugar, no Monte Moriá, que ficava 3 dias de distância. 3 dias de distância. Enquanto eles caminhavam, Abraão permanecia completamente em silêncio, pensando no que é que iria acontecer. Quando chegava a noite, eles armavam as suas tendas, e todos iam dormir. Isaac ia dormir, os servos iam dormir, mas sabe o que Jesus ia fazer? Abraão ia fazer? Abraão ia orar. E sabe qual era o conteúdo da oração? Deus, por favor, me revela qual é a sua vontade, o que o Senhor está querendo com isso. E sabe o que Deus respondeu? Nada, absolutamente nada. 1º dia, 2º dia, 3º dia, a mesma coisa, orando, pedindo, e eles chegaram ao lugar, e o silêncio de Deus aumentava a angústia de Abraão. E o texto diz assim: há momentos em que a sabedoria humana e o senso comum não são suficientes para nos dar respostas ao sofrimento. A única coisa é o quê? Confiar e esperar. Não conseguia compreender, não tinha nenhuma luz, nenhuma revelação especial, absolutamente nada. Nessas ocasiões, a única coisa que nos resta é confiar e esperar. Foi um tempo de se esvaziar completamente e confiar plenamente. Assim como Abraão, às vezes parece que os dias de provação parecem intermináveis. A gente procura resposta, a gente procura entender, e a gente não consegue encontrar o que a gente procura, e isso vai esmagando o nosso coração, vai fazendo doer o nosso coração, mas não é hora de desistir. É tempo de clamar, de buscar, mesmo em meio à escuridão e ao silêncio. Nós precisamos confiar que no tempo certo Deus vai se manifestar e abençoar. E o verso 6 diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Olha que coisa linda. Aquele que desenvolve um coração de servo para com Deus, ele desenvolve automaticamente um coração de servo para com sua família. O filho chama e ele responde a mesma coisa que ele responde para Deus: eis-me aqui, meu filho, eis-me aqui. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Pergunta fácil ou difícil? Alô? Pergunta fácil ou difícil? Dificílima. Ele está com o filho. Vão sacrificar? Está tudo ali, mas onde está o cordeiro do sacrifício? Pai, aonde está? Porventura, já chegou alguma vez em que alguém fez perguntas difíceis para você? Seu filho está doente? Sua filha está doente? Está? Você tem orado por ele? Tenho. Tenho jejuado. A igreja tem orado. Mas escuta, parece que ele não está melhorando. Pois então. Mas você está orando para quê? Se não há a resposta. É uma pergunta difícil ou fácil de responder? Difícil. Escuta, você está trabalhando? Não, não estou ainda. Mas não venha me dizer que você rejeitou aquela ótima oferta de trabalho por essa questão dessa bobagem do sábado. É uma pergunta fácil ou difícil de responder para aquele que está sem emprego já há um ano? Fácil ou difícil? Difícil. Alguém pergunta assim, e você? Já casou? E a moça diz, não casei ainda. Escuta, mas você não estava querendo casar por causa já da sua idade? Eu estava querendo sim. Mas não venha me dizer que você não casou porque você não quer ter relações sexuais antes do casamento. Não venha me falar dessa bobagem. Pergunta fácil ou difícil para uma jovem que está solteira, o tempo vai passando e ela ainda não casou. Difícil. Abraão estava diante de uma pergunta muito difícil. Pai, está tudo pronto, mas onde está o cordeiro? E é tão lindo que Abraão, ele nos ensina como responder. E aqui, no verso 8 de Gênesis 22, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Qual é a resposta para perguntas difíceis? Alô? Qual é a resposta para perguntas difíceis? Deus proverá. Meu filho, você está me fazendo uma pergunta muito difícil. E na verdade eu não sei como responder para você, mas eu tenho certeza que no tempo certo, na vontade de Deus e na maneira de Deus, Ele vai prover. Você está sem emprego há um ano? Se você continuar confiando e esperando no Senhor, Ele vai prover o seu pão e a sua água, e nada vai lhe faltar. Deus proverá. Se você ainda está solteira ou solteiro, mas está querendo viver dentro dos princípios de Deus, acredite que Deus a seu tempo proverá. Se o seu filho está doente, sua filha está doente, e você ora e jejua e nada acontece, creia e espera que no momento certo Deus vai prover. Pode ser hoje, pode ser amanhã ou no dia da volta do Senhor Jesus. Eu falei desse sermão para um amigo, compositor, e eu pedi que ele fizesse uma música, e ele fez a música, e esse compositor está aqui hoje, pastor Jader Santos, e nós gravamos esta música. Pode deixar o som. Gravamos essa música com o Quarteto Ministry, e vamos cantar hoje aqui com Arautos. Quantas vezes a fé vacila neste mundo de dor e aflição, quantas dúvidas nos atormentam e a fé vai às vezes ao chão, quando não encontramos saída e o barco parece afundar.
Precisamos seguir sempre em frente, confiando que Deus proverá. Deus prometeu conosco estar, Deus prometeu, não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. Se lançamos olhar à frente e o futuro parece sombrio, se as lágrimas são incessantes e o sorriso dos lábios fugir, se clamamos a Deus por socorro e a resposta parece não vir, basta olhar para o trono da graça e lembrar que o amor nos remiu. Deus prometeu conosco estar, Deus prometeu, não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. Deus proverá, é a promessa. Deus proverá, não tenha pressa. Ele em seu tempo e sabedoria sabe nos dar o que é melhor. Se muitas perguntas não têm resposta, se muitos caminhos parecem sem volta, Deus proverá o cordeiro para cada Abraão de fé. Cante conosco. Deus prometeu conosco estar, Deus prometeu, não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. É só esperar, Deus proverá. Deus proverá. Sim, Deus proverá. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: Deus proverá. Deus há de prover a sua necessidade, se você esperar e confiar. Deus proverá. E olha que coisa linda, e o texto continua. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha.
E agora era chegado o momento da revelação. Coloque-se no lugar de Abraão. Quando Deus, ele fala para Abraão sacrificar o seu filho em holocausto, sabe o que isso significa? Sabe como acontecia? O cordeiro, ele era amarrado nas suas duas patas, era degolado e depois queimado. Você já imaginou alguém em sã consciência pensar em fazer uma coisa dessas com seu próprio filho? Já pensou? Eu tenho 2 filhos, um de 39 anos e outro de 38 anos. E nessa ocasião, Isaac tinha 20 anos de idade. Quem tem 20 anos de idade, deixa eu ver aqui, além de mim. Levanta a mão para eu ver. Só você? Imagine. No auge da juventude, com tantos sonhos, com tantos planos. O que será que se passava na cabeça de Abraão, né? O que eu vou dizer para Sara? Como é que vai ser esse momento tão trágico? Bom, Abraão, ele pega a mão do filho Isaque e diz: Isaque, eu tenho uma coisa para falar para você. Ele diz: o que é, meu pai? Há 3 dias atrás, Deus falou comigo. E Deus disse que você é o sacrifício. Imagina, você com 20 anos de idade, eu fico imaginando Isaac dando um pulo para trás e dizendo assim: o quê? Eu? Pai, o senhor tem certeza? O pai disse assim: meu filho, você sabe que Deus já me falou antes desse momento 6 vezes, e essa é a 7ª vez que ele está falando comigo, e eu conheço a voz dele, e foi ele que me falou. Pai, mas por que ele quer fazer isso? Meu filho, eu não tenho a mínima ideia, eu não sei. Pai, mas que explicação que existe? Meu filho, eu pedi isso para Deus, perguntei para Deus, ele não me respondeu. Pai, mas você tem certeza que foi Deus que lhe falou? Eu acho que Abraão olha bem no fundo dos olhos de Isaque e diz assim: eu tenho certeza, meu filho. E aí acontece uma reação, que ela é tão grande quanto a disposição do pai. Isaque olha para o pai e diz assim: se é da vontade de Deus, eu me sinto honrado em ser o sacrifício. Você já parou para pensar? Que tipo de filho era esse? Que tipo de pai era Abraão? E quando a gente vai ao comentário de Patriarcas e Profetas, a gente vê que Isaque, ele ajuda o seu pai a amarrá-lo em cima do altar. E então, a Bíblia diz o seguinte: amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, o próprio Cristo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Olha que coisa linda, o coração de servo. Ele poderia estar impaciente, poderia estar nervoso com a dramaticidade da situação, ele poderia nervoso dizer assim: Senhor, não estou aguentando mais, o que o Senhor quer? Mas como ele tinha um coração de servo, quando Deus nessa hora mais dramática fala para ele: Abraão, ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E o texto diz o seguinte: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus,
porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Verso 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do filho. Para pensar nessa cena. O altar, Isaque deitado sobre o altar, amarrado, Abraão com o cutelo na mão. Quando ele vai executar aquilo que já havia sido feito no seu próprio coração, Jesus, o Deus do céu, ele diz assim: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o menino, porque eu já sei sobre o seu coração. Olha para trás de você, Abraão. E Abraão olha, e ali está o cordeiro. E eu fico imaginando, nessa cena, Abraão olhando para Isaque e diz assim: Isaque, eu não tinha falado para você que Deus ia prover o cordeiro? Olha ali o cordeiro, Isaque. O cordeiro vai morrer no seu lugar, Isaque. O cordeiro vai substituir você, Isaque. E ele desamarra o filho. Eu imagino os dois se abraçando e os dois pulando, porque o cordeiro iria substituir o filho. Eu imagino que o dia mais feliz da vida de Abraão não foi quando Isaque nasceu, mas foi exatamente quando o cordeiro substituiu o filho. O cordeiro substituiu o filho. O cordeiro foi para o altar do sacrifício, para que o filho voltasse para casa. Agora o coração estava aliviado, a vida tomou o lugar da morte, o sorriso mandou embora as lágrimas. Glória a Deus pelo cordeiro. O cordeiro trouxe vida. E no verso 19 diz assim: e então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Não era nem o mesmo Abraão e nem o mesmo Isaque. Voltaram pela experiência com Deus e com o cordeiro. Quando a gente vai para João capítulo 8, verso 56, diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Deus deu a oportunidade para Abraão conhecer profundamente, pessoalmente, o plano da salvação. Só que com uma diferença: quando o cordeiro foi para a cruz, nenhuma voz se levantou para deter o carrasco. E o cordeiro tomou o lugar do filho, para que o filho pudesse ir para casa. Precisaria ficar claro para todo o universo que Abraão, o servo de Deus, era capaz de obedecer até o fim, mesmo que isso implicasse em sacrificar aquilo que ele mais amava no mundo. Você sabe o que significa o nome Isaque? Riso, alegria. Abraão poderia ter dito assim para Deus: Senhor, o Senhor está tentando tirar o meu riso e a minha alegria ao pedir Isaque? E eu pergunto: você acha que Deus é um desmancha-prazeres? Um sádico que se alegra no sofrimento dos seus filhos? Sim ou não? Não! Absolutamente não. Quando Deus, Ele chama Abraão para sacrificar o seu filho, Deus o está chamando para uma experiência de vida com o cordeiro, uma experiência de vida com a redenção. E sabe, meus queridos, às vezes Deus vem para a gente e diz assim: meu filho, você ainda anda tomando aquela cervejinha, anda fazendo algumas coisas que você não deveria fazer isso. E aí as pessoas vão para Deus e dizem assim: Senhor, o Senhor está querendo tirar o meu riso e a minha alegria?
Não. Deus está querendo promover você a uma vida saudável e que abra os caminhos da comunicação com Ele. Às vezes Deus diz assim: meu filho, acorde pelo menos meia hora antes para ter comunhão comigo através da Bíblia. E aí você vai para Deus e diz assim: o Senhor está querendo tirar a minha alegria? A hora que eu gosto mais de dormir é de manhã. Eu fico na cama até a última hora para poder aproveitar um pouquinho. Deus está querendo tirar o riso e a alegria? Ou Ele está querendo dar a oportunidade de você conhecê-lo mais intimamente para a comunhão da primeira hora? Deus vem e diz assim para a gente: filho, sabe essa coisa que você gosta de comer? Aquela outra coisa que você gosta de beber, que não faz bem para a sua saúde? Eu quero que você diz: Senhor, o Senhor está querendo tirar o meu riso e a minha alegria, eu como isso desde a minha infância. Será que Deus está querendo tirar o seu riso, a sua alegria, ou dar para você um corpo mais saudável, que possa trazer mais alegria e prazer? Às vezes Deus vem e diz assim para a gente: meu filho, seja fiel nos dízimos, seja generoso nas ofertas. E aí você vai para Deus e diz assim: Senhor, não acredito, será que isso é uma pegadinha? Mesmo sem eu devolver o dízimo ou dar a oferta, o meu dinheiro chega no final do mês, não dá. Como é que eu vou devolver o dízimo e dar as ofertas? Deus está querendo levar as pessoas à falência? Deus está querendo empobrecer as pessoas e deixá-las na miséria? Não! Deus está querendo dar a você e a mim a oportunidade de ter uma experiência com Ele em relação às finanças. Aprender a confiar e esperar nele. Não importa por onde o Senhor nos guie, os seus caminhos sempre vão dar num bom lugar. Leia comigo isso aí, vamos lá, todo mundo junto. Não importa os seus caminhos sempre vão dar num bom lugar. Acredite. Quando Deus manda, quando Deus orienta, pode ser às vezes uma coisa absurda, uma coisa que a gente não entende, mas quando a gente conhece a Deus e sabe quem é esse Senhor, e tem um coração de servo, a gente faz, porque Ele sabe o que é melhor para nós. No tempo em que nós tínhamos o nosso orador, pastor Ronaldo de Oliveira, ele falando sobre esse assunto, ele contava uma ilustração, e eu gostava muito de ouvir essa ilustração, porque ela era muito própria. O Jader vai se lembrar. Diz que havia dois garotinhos, irmãos, um menino de 9 anos e uma menina de 8 anos. O menino, ele amava jogar bolinha de gude. Sabe o que é bolinha de gude? Esse é o nome que dá aqui? Burca, fubeca, né? Biloca, um monte de nomes, né? E é isso aí. E ele amava, e ele ficava jogando, e a menina vinha sempre para querer jogar bolinha com ele, e ele dizia assim: não quero que você jogue comigo, isso aqui é coisa de menino, vai brincar de boneca para lá. E ela sempre insistindo, e ele não deixava. Um dia, lá nos Desbravadores, num concurso que houve, ela recebeu uma caixa de bombons, e foi para casa. Quando chegou em casa, o menino estava jogando bolinha na sala, pim, pim, pim. Aí ela abriu, fez bastante barulho para abrir a caixa de bombons, e ela fez assim. Aí o menino que estava aqui embaixo olhou para assim: o que foi? Ela disse assim: eu nunca vi tanto bombom dentro de uma caixa só. O menino falou: tirou jogando. Daqui a pouco ela faz assim. Ele olhou: o que é, menina? Está morrendo? Ele disse: não, eu estou comendo um bombom de chocolate com coco e está derretendo na minha boca. Ai, eu não sabia que era tão gostoso. Continuou jogando as bolinhas e tal. Daqui a pouco, ela fala para ele: eu quero fazer uma proposta para você. Ele falou assim: você sabe que é proposta? Nem sabe que é proposta. Eu quero propor uma troca. Eu troco todos esses bombons, esse monte de bombom na caixa, que derretem na boca. Mulher é fogo, né? Já estava preparando o caminho para o garoto, né? Em troca de todas as suas bolinhas.
Aí o menino já tinha sido preparado, né? Aí ele olhou para a caixa de bombons, olhou para as bolinhas, olhou para os bombons, olhou para as bolinhas, olhou para os bombons, olhou para os bombons, olhou para os bombons, olhou para a bolinha, olhou para os bombons, para os bombons, para os bombons. Ele disse: eu topo, eu troco. A menina ficou louca. Ele falou: mas espera, eu tenho que colocar as bolinhas no embornal aqui. E havia uma bolinha que a gente, no meu tempo, a gente chamava de canadense, que era uma colorida. Era o xodó dele. E ele pensou assim: essa bolinha eu não posso dar para ela, eu não posso. E aí ele, agachado ali, foi colocando as bolinhas dentro, e aquela ele foi afastando e foi escondendo para debaixo do sofá. Foi botando as outras bolinhas e de repente pegou e disse assim: toma as bolinhas. E a menina saiu louca, disparada lá para o quintal e disse: eu não acredito que eu consegui essas bolinhas. Espalhou as bolinhas e estava jogando. De repente vem o garoto com cara de sério. Ela olhou ele de longe e falou assim: não vem que não tem, não vou destrocar, combinado é combinado. Ele diz: não é isso, eu quero falar com você, todo sério. Aí chegou perto dela e disse: o que é? Ele olha para ela e diz assim: você me deu todos os bombons? Ela disse: dei sim, todos os bombons. Eu quero saber se você me deu todos os bombons. Ela olhou para ele e disse assim: claro que dei todos os bombons, porque assinaram o combinado? Todos os bombons por todas as bolinhas? Eu dei sim. Deixa eu perguntar para você, por que é que o garoto estava perguntando se ela havia dado todos os bombons? Por quê? Porque ele não havia entregado todas as bolinhas. E você sabe que nós, seres humanos, nós olhamos para o outro através de uma ótica pessoal. Se uma pessoa é mentirosa, ela acha que todo mundo é mentiroso. Assim: esse cara está falando isso aí, mas isso não deve ser verdade. Se ela é uma trapaceira, acha assim: eu não vou fazer negócio com esse cara aí, que ele pode me passar para trás. É a ótica do outro. As pessoas que são bondosas olham para os outros e dizem: não, eu vou fazer isso para ela porque ela merece, ela é bondosa. E você sabe que em relação a Deus é a mesma coisa? Nós olhamos para Deus através da nossa própria ótica. E quando Deus vem e diz assim: meu filho, entrega a sua vida, entrega o seu tempo, as suas habilidades, seu coração, a sua vida, as suas filhas, entrega. E sabe o que acontece? Às vezes a gente olha e fala assim: isso aqui acho que não dá para eu entregar, isso aqui eu tenho que botar embaixo do tapete, esse viciozinho eu não quero deixar, essa coisa eu não posso entregar para Deus. E a gente vai se entregando parcialmente, a gente vai separando, por causa da nossa seletividade, o que eu posso entregar para Deus e aquilo que eu não devo entregar a Deus. Porque quando eu penso assim: se eu entregar isso para Deus, eu não vou ser feliz completamente. Se eu não entregar isso para Deus, isso vai me fazer falta. E aí você insiste naquilo e vai escondendo. E eu vim hoje de manhã para dizer aqui para você: é hora de você entregar tudo. Porque se você não entrega tudo, você não vai acreditar que Deus é capaz de fazer tudo. Você sempre vai ficar na dúvida: será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me amparar? E hoje, nós temos 3 pessoas que vão ser batizadas: o Luiz Eduardo, a Maria Aparecida e o William. E eles estão dizendo, através do batismo, que eles querem entregar tudo. E quando a gente ouve, né, esse sermão, você está ouvindo esse sermão, né, entregar tudo, você até se... eu quero entregar. E aí eu quero que você faça uma revista na sua mente, né? Será que tem alguma coisa que eu estou segurando, que eu não tenho coragem de entregar para Deus? Será? E sabe qual é o problema? O problema é que o nosso coração, ele é medroso.
Nós não confiamos completamente que Deus é capaz de nos abençoar sem aquilo que nós achamos que não podemos ficar sem. Esse texto diz assim: não tenha medo de seguir as ordens de Deus, porque o cristão não vive de explicações, mas de quê? De promessas. Nas provas da vida, há sempre um depois, pois Deus nunca desperdiça um sofrimento. Quando entregamos tudo, nada nos falta. Quando entregamos tudo, nada nos falta. Eu quero chamar o pastor Felipe e os batizandos. Primeiro vai ser o Luiz Eduardo, para que entrem e nós possamos ter o batismo. E eu gostaria de incentivar você a ler no livro Patriarcas e Profetas essa história que você ouviu hoje. Dá uma sentada, dá uma lida, você vai ver como amplia o horizonte dessa história, como aprofunda o significado da história. E aqui está então o pastor Felipe. Alguém vai levar um microfone para ele? Isso. E o primeiro batizando vai ser o Luiz Eduardo. Pode entrar, Luiz. E nós queremos convidar também que os pais do Luiz Eduardo, os amigos do Luiz Eduardo possam vir para o batismo dele, para acompanharem. Com você, pastor Felipe. Precisa desligar o som do pastor, por favor. Tá ligado aqui? Muito bem. Nós estamos felizes por esse dia tão festivo. Os amigos e familiares podem ficar aqui um pouquinho à direita, por favor. Um pouquinho mais para a direita aqui nossa, por gentileza, para que os demais também possam assistir. O Luiz Eduardo, ele é fruto também desta igreja, em trabalho com o Clube de Aventureiros, com a rede familiar e também de muitos queridos que estiveram orando e acompanhando a vida dele junto com a sua família. Nós estamos gratos a Deus pela oportunidade de, nesta manhã, celebrar a decisão do pequeno Luiz ao lado de Jesus. A sua mamãe está aqui também conosco, feliz pela decisão dele, e na visita que fizemos, ele expressou o seu desejo de ser cada vez um aventureiro de acordo com o coração de Deus, disposto a seguir a vontade do Senhor. Eu vou pedir somente que a gente dê um espacinho aqui na frente, por gentileza, por favor, um pouquinho mais para a direita, para que os demais também possam acompanhar conosco. Eu quero convidar você neste momento a estar conosco nessa decisão tão importante. Nós entendemos que hoje é um dia especial, porque é sábado, é uma programação que a igreja está também oferecendo, e pela oportunidade também de termos orados do Rei através de algumas pessoas que possibilitaram esta condição, como o nosso irmão Sérgio Melo, que faz parte do Quarteto Apóstolos, que foi o mediador para este dia. Eu quero que você comigo neste momento acompanhe essa oração pelo Luiz. Senhor, obrigado pela sua vida, pela sua trajetória, pelo início da sua caminhada com Jesus. Nós estamos imensamente felizes pela influência da igreja, dos aventureiros, da sua família, dos seus amigos. E nesta manhã, Senhor, gratos pela vida do Luiz, e que ele será cada vez mais um aventureiro ao lado de Cristo Jesus, vivendo a bondade, o amor, a reverência e a dedicação por Cristo, para que ele seja sempre um discípulo de Cristo, pregando do amor dele aonde e com quem estiver, seguindo a ordem do Mestre. Nesta manhã, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz... As águas se movem, a festa no céu, os anjos cantam, aplaudem, o pecador se rendeu aos apelos do Espírito, aos apelos divinos, ao convite insistente, ao coração e à mente, nesse dia o amor
venceu. A voz do Espírito continua chamando pessoas à salvação. Queremos agora chamar a Maria Aparecida, a Cida. Pode deixar a música um pouco baixinho. Música bonita, cantores que cantam bem, né? A Cida pode entrar. Aqueles que quiserem também estar perto da Cida, parentes, amigos, podem vir para acompanhar o batismo de perto. Sabemos que há pessoas que foram influentes e importantes na decisão da Cida nesta manhã. Alguns amigos que estão conosco aqui da classe 7 da Escola Sabatina, os seus familiares também que vieram prestigiar e amigos mais. A Cida, ela tem uma história de luta, de desafios, de noites em claro, orando, buscando a Deus, alguns desafios no contexto familiar. E enquanto ela esteve sendo acompanhada por esta igreja, ela entendeu que Deus continua usando pessoas que revelam seu amor por nós, aonde Deus não desiste de nenhum de nós. E nós estamos felizes, Cida, pela sua decisão. E sabemos que ela frutificará na vida de outras pessoas, inclusive da sua família também. A Cida ora pelo seu companheiro, pelo seu marido, pelos seus filhos. E ela é, para nós, a certeza que cada pessoa é o alvo único da graça e do amor do Senhor Jesus. Eu quero, juntamente com você, neste momento, orar por ela, para que o Senhor dê forças, dê cada vez mais vigor, energia ao lado de Cristo, para continuar a caminhada com o Senhor a cada dia nesta terra. Ore comigo. Obrigado, Senhor, pela vida da Cida. Nós sabemos que cada um de nós passa por desafios, muitas vezes intensos, alguns sem muita resposta, como ouvimos nesta manhã, momentos em que nós te buscamos com intensidade, com a profundidade do nosso coração, e muitas vezes no silêncio da oração, ainda o Senhor está trabalhando para nos ensinar algo maior e melhor. Por isso, nessa manhã, Senhor, com o coração grato pela vida da Cida, porque ela está desejando viver com Cristo para todo sempre, para que através da sua vida outras pessoas sejam influenciadas e se entreguem a Cristo Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados, o seu nome escrito no livro da vida. Seguindo a ordem do Mestre, nesta manhã eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: Quando as águas se movem, a festa no céu, os anjos cantam, aplaudem, o pecador se rendeu aos apelos do Espírito, aos apelos divinos, ao convite insistente, ao coração e à mente. Nesse dia o amor venceu. A voz do Espírito continua chamando pessoas à salvação, para deixarem a morte, escolherem a vida que não tem fim, que não tem fim. Acontece uma luta do bem contra o mal no campo do coração, e é você quem decide se rejeita ou aceita esse Deus que lhe estende a mão. Quando
Quando as águas se movem, a festa no céu, os anjos cantam, aplaudem, o pecador se rendeu aos apelos do Espírito, aos apelos divinos, ao convite insistente, ao coração e à mente. Nesse dia o amor venceu. O sacrifício não foi em vão, não. Aqueles pregos cravados nas mãos, aquele sangue vertido arrancou-me do abismo e devolveu-me aos braços do Pai. Agora, nós vamos chamar o William Christian para que venha ao batistério. O William está muito bem acompanhado hoje pela mãe e pelo pai. O Ronaldo e a Ed estão aqui na frente e muitos outros que são tão importantes para a vida do William. Num dos momentos mais especiais na vida do William, ele decidiu por Jesus. Mas por situações da vida, ele acabou se afastando de Deus, conhecendo pessoas, tendo decisões, que acabaram, de certa forma, no sentido, por vezes, distante da graça do Senhor. Infelizmente, ele passou por um momento mais difícil, mais sombrio, mas em nenhum momento ele foi esquecido pela sua família e por Deus acima de tudo. Durante este tempo, ele esteve buscando a Deus nos momentos mais delicados, onde por vezes era somente ele, o Senhor e Deus. E Deus continuou através de amigos, do silêncio do seu coração muitas vezes, de orações não respondidas, agindo no coração do William Christian. E ele, tendo agora uma segunda oportunidade, ele entendeu que a graça de Cristo se estende a cada um de nós. E precisamos abraçá-la e apegá-la com todas as nossas forças. E nós estamos gratos pela vida do William, porque entendemos que as feras espirituais acabam hoje. Para que nunca mais ela aconteça e que ele seja não somente um discípulo de Cristo, mas que a sua vida e o seu testemunho, ele venha reverberar e influenciar a vida de outras pessoas e jovens dessa comunidade e desta região. Por isso eu quero com você orar por ele neste momento. Senhor, obrigado pelo William. Ele teve o tempo de aceitar o Senhor. Nem todos têm essa oportunidade, alguns nos assistem neste momento, com o coração agitado, com a vida muitas vezes desordenada. Alguns, Senhor, com sentimento de traição, de abandono, de rejeição, de frustração. Porque em algum momento da sua vida, eles escolheram coisas, situações e pessoas sem consultar ao Senhor ou ouvir a sua voz. Nesta manhã nós estamos felizes, o céu se alegra e nós também estamos extremamente alegres porque o William está voltando aos teus braços. Nós te louvamos, ó Pai, porque ele entende que a sua vida só se torna com mais sentido e relevância ao lado de Cristo Jesus. E para que ele seja um discípulo de Cristo, para que os seus pecados sejam apagados do registro dos céus, para que o seu nome seja escrito no livro da vida para todos sempre, para que a sua influência seja vista, sentida e refletida na vida de pessoas que ele entrar em contato. Seguindo a ordem do Mestre nesta manhã, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: Quando as águas se movem, a festa no céu, os anjos cantam, aplaudem, o pecador se rendeu aos apelos do Espírito, aos apelos divinos, ao convite insistente, ao coração e à mente. Nesse dia o amor venceu.
Espírito continua chamando pessoas à salvação, para deixarem a morte e escolherem a vida que não tem fim, que não tem fim. Acontece uma luta do bem contra o mal no campo do coração. Que coisa linda, não? As pessoas entregando a vida nas mãos do Salvador, dizendo: Senhor, guia a minha vida, me leva para o lar. Eu fico muito tocado quando isso acontece. E nessa manhã, eu quero estender a oportunidade para todos nós, de nós reconsagrarmos a nossa vida a Deus. Eu vou perguntar para você pensar. Para pensar. Não conversa agora. Não olha no celular. Presta atenção. Porventura, há alguma coisa que você não entregou ainda para Jesus? Pensa, alguma coisa. Algum hábito, algum vício, alguma coisa que você gosta de fazer e sabe que não deveria fazer? Sua fidelidade, alguma coisa, pensa. Você sabe quem era aquele cordeiro que apareceu quando Abraão foi sacrificar Isaac? Sabe quem era? Ele simbolizava quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo substituiu você. E agora eu quero que você diga o seu nome. Eu vou dizer o meu nome. Eu vou dizer assim: Jesus Cristo substituiu o ou a, e você diga o seu nome, tá bom? Jesus Cristo Jesus Cristo substituiu o a. Louvado seja o nome de Deus. Ele substituiu você, para que você tenha vida. E não foi só um momento no passado, é uma coisa do dia de hoje, porque Ele anda perto de você, Ele está perto de você, Ele toma a sua mão para abençoar você. Algumas pessoas receberam este coração, que já se partiu na minha mão. E esse coração foi entregue. Deixa eu ver quantas pessoas receberam esse coração. Levante o coração. Alô? Além de mim? Você lá no fundo, você aqui à frente. Mais alguém recebeu esse coração? Muito bem. Você que recebeu o coração, aqui, dentro de um chamado geral, diz assim: aceito a Bíblia como a palavra de Deus. Você deveria colocar aí: aceito Jesus como meu Salvador. Deveria ticar se for esse caso. Aceito fazer um curso bíblico gratuito. Se for o caso, tique. Desejo ser batizado em breve. Você tique. E importante, você coloque o seu nome e o seu contato, por favor. Porque nós vamos querer orar por vocês, entrar em contato com vocês para ajudá-los nessas questões. E aí o que vai acontecer agora? Quero chamar o quarteto, por favor. Nós vamos cantar aquela música: Vem e entrega a tua vida. Vem e entrega a tua vida. E enquanto nós estivermos cantando, aqueles que tiverem com o coração podem vir aqui à frente e vão receber, em troca do coração. Você vai abrir o coração, a parte branca você vai dar para a pessoa que estiver aqui, e a parte vermelha fica com você. E aí você vai receber na troca do coração um presente. Então, enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar que você venha à frente, entregue o seu coração a Jesus e às pessoas, e aguarde para nós orarmos por vocês. Mas esse convite se estende a todos. Aquele que deseja receber uma oração especial,
para ter o poder de Jesus, para entregar tudo nas mãos do Senhor e reconsagrar a sua vida, você também é chamado para você vir aqui à frente e nós vamos fazer uma oração especial. Tá bom? Então eu quero pedir que os nossos colaboradores fiquem aqui à frente. Onde estão? Os nossos colaboradores com os presentes, onde estão? Isso, fiquem aqui embaixo, por favor, que vocês vão receber as pessoas que vierem. Fica um na ponta, do lado esquerdo, um no meio e outro na outra ponta, por favor. Isso, tá bom? Aí desce só um pouquinho mais. Isso, desce um pouquinho mais. Isso. E aí, nós queremos então convidar você que tem o seu coração, que venha, entregue o seu coração a Jesus, entregue uma parte do seu coração aqui, receba o seu presente, aguarde a oração. E os outros que entendem que precisam entregar a vida ao Senhor Jesus, venham aqui à frente, por favor, que nós queremos orar por você. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho vai com Isaac a viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa, mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o olhar, mas eu seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Cante conosco. Vem, entrega tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa. Seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma para temer. Cante conosco. Vem, entrega tua vida, o
cena linda essa que nós estamos vendo daqui. Quando as pessoas dizem para Jesus: Senhor Jesus, o Senhor entregou tudo e eu também quero entregar tudo. Porque quando você entrega tudo, além de não lhe faltar nada, a porta do significado da vida abre-se para você. E Deus convida você para viver uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida de plenitude. Parabéns por essa decisão que você tomou. E esse mesmo cordeiro que simbolicamente apareceu para Abraão e Isaque, ele está aqui perto de você. Ele está aqui para segurar a sua mão, para dizer: filho, obrigado porque você está entregando tudo. Eu já entreguei tudo e você não vai se decepcionar. Porque Deus ama você profundamente. E Ele quer levar você como filho para casa. Eu quero convidar então os meus amigos pastores, que enquanto estivermos orando, levantem a sua mão para abençoar esse povo. Pastor Felipe está por aqui, os outros pastores, subam aqui para... Nós fazemos essa oração. Senhor nosso Deus, que coisa linda a história de Abraão e Isaque. Que coragem que eles tiveram. Que capacidade de confiar e esperar no Senhor, que coisa extraordinária. E agradecemos pela coragem que Jesus teve de abrir mão do céu e da vida eterna para tomar o nosso lugar e morrer a morte eterna. E aqui está esse povo, meu Pai, em pé diante da sua presença. E isso é uma resposta deles ao convite que o Senhor os faz, para que eles entreguem tudo, para que eles recebam tudo. E agora nós vamos estender as nossas mãos sobre esse seu povo, para que o Senhor os abençoe de maneira especial, para que o Senhor unja a vida deles com o Espírito Santo de Deus. E esses nossos amigos e convidados que entregaram o coração a Jesus, que eles sejam repletos da sua graça, da sua bondade, e encontrem o caminho para a salvação. E que a sua presença, a luz da sua presença, envolva toda a nossa vida. E que nós possamos ir logo para casa como filhos, para nos encontrarmos com Jesus, aquele que tomou o nosso lugar. Muito obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração. Obrigado porque o Senhor está aqui. Por favor, nos abrace e nos abençoe, te pedimos em Jesus, amém. Quero pedir que você abrace a pessoa que estiver perto de você, por favor, e essa pessoa deve receber como se fosse o abraço de Deus. Quando você receber o abraço, é como se estivesse recebendo o abraço de Deus.